Olá pessoal, a aula de hoje é sobre fertilizantes com enxofre. Esse tema é muito importante porque tem muita gente que acaba esquecendo, né, não se preocupa com o elemento enxofre. Então muitas vezes está trabalhando lá com solo pobre, deficiente em enxofre, e por não ter feito solicitado análise de solo para enxofre, não ter pedido análise de enxofre, acaba esquecendo e não aplica esse elemento na sua lavoura e acaba limitando a produção. Bem, o enxofre, quanto à deficiência de enxofre, né, é muito fácil confundir a deficiência de enxofre com deficiência de nitrogênio. Muita gente confunde. Porém, é porque o sintoma é muito parecido, é um amarelecimento generalizado da folha, né, do limbo foliar. Porém, tem uma diferença muito marcante. Enquanto a deficiência de nitrogênio acontece em folhas velhas, né, então, como nós estamos vendo aqui nesse caso desse milho, né, as folhas velhas estão amareladas, né, bem amareladas por sinal. Isso é um sintoma típico de deficiência de enxofre, desculpa, deficiência de nitrogênio. É, como o nitrogênio é um elemento que tem alta mobilidade na planta, né, quando está numa situação de deficiência, o elemento vai sair das partes velhas da planta para suprir a demanda das partes novas. Então, a deficiência aparece na parte velha, nas folhas velhas. O enxofre é o contrário. O enxofre é um elemento muito pouco móvel, quase imóvel na planta. Então, quando dá deficiência nas partes novas da planta, nas folhas novas, é, não se remobiliza, né? Não remobiliza enxofre das partes velhas para suprir a demanda da parte nova, porque ele é muito imóvel. Então, a deficiência mesmo aparece nas folhas novas, tá? Como aqui no caso do milho, como nessa foto aqui do café, folhas novas ficam amareladas. Então, pessoal, cuidado, não confundam deficiência de nitrogênio com deficiência de enxofre. Deficiência de enxofre sempre aparece na ponta, nas folhas novas da planta, tá? Até parece difícil, né, de distinguir, né? Tá pouco perceptível aqui, né, esse amarelecimento das folhas novas. Mas com um pouco de cuidado aí vocês vão observar que as folhas estão bem mais amarelas que as folhas mais velhas, tá? Então, deficiência de enxofre se confunde, é muito fácil confundir com deficiência de nitrogênio. Pessoal, ó, o enxofre é tão importante para a planta, né? Ele participa de tantos processos enzimáticos, ele é constituinte de aminoácidos na planta, então é importante para a constituição de proteínas na planta, né? Culturas que produzem muita proteína, né? Como soja, feijão, tem uma demanda bastante alta, né? Por esse elemento. As brássicas, né? Repolho, couve, são culturas que têm alto conteúdo de enxofre, são muito exigentes em enxofre. Mas não são só essas plantas, as leguminosas, né, as plantas que produzem, que têm mais proteína, né, que são exigentes em enxofre. Na verdade, todas as plantas, todas as espécies têm uma exigência muito alta de enxofre. E uma curiosidade, né, é que se nós considerarmos a exigência de enxofre e a exigência de fósforo, como nós estamos vendo nessa tabela aí, praticamente todas, né, todas as culturas, elas têm uma exigência nutricional, uma demanda maior de enxofre do que do próprio elemento fósforo, que é um elemento que a gente fala muito, né, de adubação. Porém, aqui, né, um detalhe, eu estou considerando, né, expressando fósforo como P, não como P2O5, como é a forma normalmente a gente expressa em adubação. Mas a planta utiliza P, não utiliza P2O5, ela utiliza o elemento P. Então, se nós compararmos de igual para igual a exigência de enxofre e a exigência de fósforo, a gente observa que a planta precisa mais de enxofre do que o elemento fósforo. Então, pessoal, por favor, nunca se esqueçam de eh, levar em consideração, né, o enxofre na adubação da cultura que vocês estiverem trabalhando, porque ele é muito importante para a produção de todas as plantas praticamente, tá? E muitas vezes, né, o agricultor acaba não se preocupando com a deficiência de enxofre, porque muitas vezes ela não é visível, né? A planta ela está sofrendo lá o que a gente chama de fome oculta, né? Tem uma deficiência de enxofre, mas não está expressando sintoma de deficiência, tá? É o caso desse canavial aí, ó. À esquerda foi aplicado NPK mais enxofre e à direita foi aplicado somente NPK. Se vocês estão olhando essa foto aí, se não tivesse essas duas plaquinhas aí, vocês identificariam deficiência de enxofre à direita, nas plantas da direita? Não, né? Estão bonitas, ó, as plantas estão bonitas, não estão mostrando sintomas de deficiência. Só foi possível perceber que elas estavam deficientes de enxofre quando foi aplicado enxofre. Aí elas cresceram mais, produziram muito mais, tá? Então, esse é um problema. Muitas vezes é oculta essa deficiência
de enxofre, tá? Enxofre no solo. A maior parte do enxofre está em compostos orgânicos, está em forma orgânica no solo, tá? E ela precisa passar por um processo de mineralização para se tornar disponível para a planta na forma de sulfato, tá? Como ela está na forma orgânica, a maior reserva de enxofre é a matéria orgânica do solo. Solos que têm muita matéria orgânica, como solos da região sul do Brasil, como solos da Argentina, como solos dos Estados Unidos, do Canadá, que tem 3, 4, 5% de matéria orgânica, esses solos naturalmente contêm altos teores de enxofre orgânico, tá? Porém, no Brasil, né, qual que é o teor de matéria orgânica da grande maioria das áreas que vocês vão trabalhar um dia na vida de vocês? É inferior a 2%, no máximo 2,5%, mas a grande maioria das vezes vai ser solo, será solo com 1,2, 1,5% de matéria orgânica. Isso é muito pouco, então esses solos vão ter uma reserva muito baixa de enxofre na forma orgânica, tá? Só que as plantas não absorvem formas orgânicas de enxofre, assim como acontece, o mesmo que acontece para nitrogênio. As plantas absorvem sulfato. A principal forma de enxofre absorvida é a forma de sulfato, que é um ânion, SO4 2-, tá? E como ele é um ânion, ele não vai ficar retido nas cargas negativas do solo e por isso ele pode ser perdido por lixiviação, tá? Por que que nós tem se acentuado as causas, as deficiências de enxofre em lavouras no Brasil? Vou listar aqui alguns fatores. Primeiro, porque nós temos baixos teores de matéria orgânica nos nossos solos tropicais. Nós temos normalmente menor que 2, 2,5% de matéria orgânica na camada superficial dos nossos solos, tá? Consequentemente, nós temos baixa reserva de enxofre orgânico e, consequentemente, baixos teores de enxofre disponíveis às plantas na forma de sulfato, tá? Uso de fertilizantes concentrados sem a presença de enxofre. Então, por exemplo, no passado, era muito comum o agricultor utilizar superfosfato simples, que é um adubo fosfatado que tem enxofre. Hoje em dia, o agricultor prefere usar MAP, que é um adubo mais concentrado em fósforo. Então, ele dá preferência ao MAP e ele, consequentemente, não está aplicando enxofre na sua lavoura. O mesmo acontece com sulfato de amônio. Antigamente era muito comum o agricultor utilizar sulfato de amônio na adubação da sua lavoura. Hoje em dia ele dá preferência ao uso de ureia, que é mais concentrado, é mais barato o quilo do nitrogênio da ureia do que do sulfato de amônio. Toda vez que ele migra para uma fonte mais concentrada, essa fonte mais concentrada normalmente não contém elementos secundários, elementos acessórios como enxofre. Então nós estamos aplicando menos enxofre pelo uso de fontes mais concentradas de fertilizante. E normalmente no Brasil nós temos uma baixa deposição de enxofre da atmosfera, né? Por quê? Primeiro, porque está reduzindo o teor de enxofre em combustíveis fósseis, né? O combustível que a gente usa nos nossos carros, ele tem enxofre, o óleo diesel principalmente, né? O etanol não tem, mas o óleo diesel, né, tem enxofre. Só que hoje em dia o que é comum, né? Quem vai abastecer uma caminhonete aí a diesel, quando chega no posto, antigamente era o S500, né? Tinha 500 ppm de enxofre na Constituição. Hoje em dia está proibido por lei isso, e hoje em dia o diesel disponível, né, para os veículos mais novos é, é o é o diesel S10, que ele tem 10 ppm de enxofre nesse diesel. Então, de 500 reduziram para 10 ppm de enxofre. Com isso, a emissão de enxofre para a atmosfera via queima de combustíveis fósseis em automóveis está diminuindo drasticamente. E o segundo motivo, em regiões agrícolas, normalmente não são regiões industriais, que têm muita presença de indústria, e com isso não tem emissão de enxofre para a atmosfera, tá bom? Então, pessoal, isso daí é questão de prova, tá? Por que tem aumentado as deficiências de enxofre nas lavouras? Por esses três fatores aí mencionados. Então, e além disso, né, como normalmente o enxofre disponível à planta ele está na forma de sulfato, que é um ânion, a gente observa um predomínio de sulfato no subsolo, em camadas subsuperficiais, ao invés de camadas superficiais. Por quê? Por quê? Eu vou explicar, né? Então, são encontrados maiores teores de sulfato, que é um ânion, no subsolo do que na superfície. Isso porque nós temos em solos altamente intemperizados um predomínio de carga negativa na superfície e uma presença até considerável de cargas positivas em subsuperfície, devido à presença de óxidos, óxidos de ferro, óxidos de alumínio. Vocês já viram isso em outra disciplina, possivelmente em gênese e mineralogia,
que a presença de óxidos ela confere uma certa carga positiva aos solos tropicais em subsuperfície. E essas cargas positivas podem reter o ânion sulfato, assim como retém também nitrato e outros ânions no subsolo, tá? Por isso, pessoal, sempre que vocês pegam uma análise de solo, vocês vão observar que o teor de enxofre ele normalmente ele é maior de 20 a 40 do que de 0 a 20, porque de 0 a 20 eu tenho predomínio de carga negativa, por causa da matéria orgânica, que repele esse sulfato e o sulfato desce junto com a água de drenagem e vai ficar retido nas cargas mais profundas do solo. Se eu fizer uma análise de solo de 40 a 60, possivelmente vai ter mais enxofre do que 20 a 40 e mais do que 0 a 20, tá? Então, pessoal, só para ilustrar, né? Na camada superficial de solos tropicais, nós temos aí um predomínio de carga negativa devido à importância, né, das cargas negativas da matéria orgânica do solo. Em camadas mais profundas, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, começam a aparecer aí algumas cargas positivas dos óxidos de ferro e alumínio dos nossos solos. Com isso, o sulfato ele tende a ser repelido das cargas negativas da superfície e vai ficar retido, né, estocado aí em cargas positivas de subsuperfície. Portanto, qual que é a camada de solo ideal para eu fazer análise de enxofre? É 20 a 40, porque de 0 a 20 sempre o teor vai estar baixo, tá? O ideal é 20 a 40. Porém, o que a gente tem observado? Para culturas perenes, como cana-de-açúcar, café, laranja, né, citros em geral, é comum o agricultor analisar o solo de 20 a 40 e aí ele acaba usando a camada de 20 a 40 como diagnóstico para enxofre. Porém, culturas anuais como feijão, soja, milho, arroz, culturas que exploram uma camada superficial, mais superficial, o agricultor ainda prefere fazer análise de 0 a 20 e utilizar essa camada para diagnóstico de enxofre. Então, de enxofre. Então, nós vamos ter essa diferença aí no campo, tá bom? Bem, como que a gente sabe se eu preciso aplicar enxofre na minha lavoura, né? Qual que é o diagnóstico, né? Igual eu já comentei com vocês na aula de nitrogênio, assim como o médico usa o exame de sangue, o raio-x, as imagens para fazer o seu diagnóstico, nós agrônomos ou engenheiros florestais, nós utilizamos a análise de solo, tá? Para saber se a gente precisa aplicar ou não determinado elemento. Nunca se esqueçam disso, tá? Aqui é um trabalho do professor Malavolta que mostra o aumento de produção de diversas culturas em função do teor de enxofre no solo. Aqui está em ppm, parte por milhão, que é equivalente a miligramas por decímetro cúbico. Tá? É a mesma coisa, é sinônimo. No passado se usava muito ppm, hoje se utiliza mais miligramas por decímetro cúbico. O que a gente observa? Que à medida que aumenta o teor de enxofre na forma de sulfato no solo, a resposta da cultura, né, o aumento de produção devido à adição de enxofre reduz drasticamente, ou seja, quanto mais pobre for o solo em enxofre, quanto menor o teor de enxofre no solo, maior a minha resposta à adubação com enxofre. Quanto maior o teor no solo, menor a minha resposta. Então, consequentemente, quanto mais pobre o solo em enxofre, mais obrigado, né, maior é a obrigatoriedade da gente não esquecer da aplicação de enxofre. Então, um resumo aí, né, desse gráfico. Sempre quando o solo tem menos de 5 ppm ou menos de 5 miligramas por decímetro cúbico, nós devemos aplicar obrigatoriamente alguma fonte de enxofre. Depois nós vamos ver qual, mas devemos aplicar obrigatoriamente. Professor, e se o solo tiver de 5 a 10 ppm? Normalmente o agricultor aplica. Eu estou falando da camada de 0 a 20, tá? De 0 a 20 nesse slide aqui. E se for maior que 10 ppm? Aí talvez dispense a aplicação, porque acima de 10 ppm a resposta, né, à adubação com enxofre ela é muito baixa. Então eu vou economizar e não vou aplicar enxofre nesse ano. No próximo ano, possivelmente, eu terei que aplicar alguma fonte de enxofre, tá bom? Aqui, esse slide aqui ele bate muito com as tabelas, né, de interpretação da análise solo. Então aqui é uma tabela que a gente interpreta enxofre na camada de 0 a 20 por dois autores. Aí. Um é o boletim 100, é o Reich et al. 97, e o outro é um boletim do professor Witt, de 89. Os dois utilizam o mesmo extrator, que é o fosfato de cálcio, e eles apresentam resultados até de certa forma semelhantes. Tá? Aqui pelo boletim 100, o teor baixo é menor que 5, menor que 4 ppm de enxofre é baixo, pelo professor Witt aqui é de 2,5 a 5. Teor médio é de 5 a 10, 5 a 10. Teor adequado é maior que 10, maior que 10. Então, pessoal,
Sempre que o meu teor tiver menor que 10 ppm na camada de 0 a 20, eu tenho que me preocupar com a aplicação de enxofre. Se o solo tiver mais que 10 ppm de 0 a 20, eu posso dispensar a aplicação naquele ano. Professor, e o agricultor que usa camada de 20 a 40 como diagnóstico? Nesse caso, eu sugiro utilizar 15 até 20 ppm como nível crítico. Muita gente utiliza 15 ppm. Se o teor de 20 a 40 for menor que 15 miligramas por decímetro cúbico de enxofre, eu devo aplicar uma fonte de enxofre. Se for maior, não. Nesse caso, dispensa a aplicação naquele ano, tá bom? Então, pessoal, essa é a melhor ferramenta para identificar se eu preciso ou não aplicar enxofre na minha lavoura, tá? Bem, ciclo do enxofre no solo. Eu não vou perder muito tempo nisso, porque certamente vocês já viram esse ciclo do enxofre na disciplina de fertilidade do solo, tá? Então, o ciclo do enxofre, eu só vou comentar rapidamente que ele se parece muito com o ciclo do nitrogênio. O enxofre é um elemento que sofre vários processos de oxidação, de redução, de mineralização, de imobilização, tá? De uma forma muito semelhante ao nitrogênio. Eu tenho formas gasosas de enxofre, assim como eu tenho formas gasosas de nitrogênio. Eu perco enxofre por lixiviação, assim como eu perco nitrogênio por lixiviação. Então, ele é muito parecido com o ciclo do nitrogênio, tá? No sentido que ele sofre várias transformações. Mas o que eu vou focar nesse slide são dois processos que são muito importantes. É a redução do enxofre e a oxidação do enxofre. Então, na solução do solo, o que pode acontecer? Eu posso ter uma redução, né? Quando eu tenho sulfato na solução do solo, e esse sulfato, por algum motivo, ele é reduzido por alguma condição de redução, né? De falta de oxigênio, ele é reduzido para sulfeto ou para enxofre elementar, no caso, que não é disponível para a planta. E o contrário, quando eu tenho um enxofre elementar, né? Esse sulfeto aí, no caso, representa o enxofre elementar, e numa condição de oxidação, quando eu tenho oxigênio no sistema e presença de algumas bactérias, ele é oxidado para sulfato, que é a forma com que a planta absorve esse nutriente, tá? Então eu vou falar um pouquinho de redução e oxidação de enxofre, porque isso é muito importante para a nossa aula. Redução do sulfato. Por que redução é importante? Aqui nós temos a equação geral da redução, né? É quando eu tenho a presença de sulfato, do ânion sulfato na solução do solo, eu tenho uma fonte de matéria orgânica ou de carbono como fonte de energia para alguns micro-organismos, principalmente, né, essa ordem aqui de bactéria do solo. E aí eu tenho uma condição de redução, normalmente uma condição de anaerobiose ou de falta de oxigênio, de baixa aeração do solo. E a reação que acontece, então, é uma reação de redução, onde esse sulfato ele é reduzido para ácido sulfídrico ou gás sulfídrico, H2S, tá? Que é uma forma que a planta não consegue mais aproveitar e é uma forma volátil que vai para a atmosfera. O gás sulfídrico ele é até tóxico, né, para a raiz das plantas, então nem é bom que ele se forme, né, numa condição que tem raiz de planta ali no solo, tá? Então, quais são as condições para redução? Eu tenho que ter a presença de sulfato, eu tenho que ter uma condição de anaerobiose, uma condição de falta de oxigênio, e eu tenho que ter substâncias doadoras de elétrons, como matéria orgânica, na verdade, como carbono. O carbono é a fonte de energia aí de elétrons para esse processo de respiração de processo de redução desses micro-organismos. Então, pessoal, em que condição será que eu tenho sulfato, anaerobiose e substâncias doadoras de elétrons, alto teor de carbono? Normalmente em solos mais reduzidos, solos mais encharcados, em condições inundadas, tá? E aí vocês devem estar se lembrando já de uma cultura em específico, que é a cultura do arroz irrigado por inundação, onde eu tenho sempre essa presença desses três fatores aí, tá? Então, pessoal, devido a essa reação do enxofre, do sulfato no solo, nós temos que tomar muito cuidado com qual fonte de enxofre nós vamos recomendar para culturas inundadas, principalmente para arroz irrigado por inundação, tá? Eu tenho duas opções. Eu tenho que muitas vezes suprir enxofre para essas culturas, então normalmente se eu for utilizar uma fonte de enxofre na forma de sulfato, como superfosfato simples ou gesso agrícola, eu tenho que aplicar esse fertilizante, essa fonte, quando o solo ainda estiver seco, antes do processo de inundação, porque daí não vai acontecer essa redução. Ou segunda opção, se eu já estiver trabalhando com uma situação de inundação, eu tenho que dar preferência, por exemplo, a outra fonte de nitrogênio, por exemplo, a ureia. Eu devo preferir ureia ao invés de sulfato de amônio. Eu devo preferir ureia ao invés de nitrato de amônio. Por quê, professor? Por que num arroz inundado eu tenho que dar preferência à ureia? Se eu aplicar sulfato de amônio,
vai reduzir, vai formar H sulfídrico, H2S, que é até tóxico para a planta. Pode queimar, pode causar toxidez. E eu vou perder uma boa parte do meu sulfato, tá? Se eu aplicar nitrato de amônio, eu tenho nitrato, que é um ânion também, tem oxigênio na molécula aí, né? É um ânion. E eu vou ter emissão de óxido nitroso pelo processo de desnitrificação. E eu não quero isso. Vocês viram lá da aula de nitrogênio. Então, para o arroz inundado, a fonte que me sobra é a ureia. É a ureia, que nessa situação é a fonte preferida pelos agricultores aí que plantam arroz inundado, tá bom? Então, pessoal, lembrem disso. A redução do enxofre, ela faz com que nós temos que tomar cuidado com qual fonte de enxofre nós vamos recomendar para culturas inundadas, tá bom? E o segundo processo muito importante que eu gostaria de frisar aqui na aula é a oxidação do enxofre elementar, tá? Enxofre elementar, sempre que eu falar de enxofre elementar, eu vou falar dele, né, essa enxofre na forma elementar aqui, tá? Não tem carga no caso, né? É, então eu tenho o enxofre elementar, que é a fonte inicial de enxofre, né? Nos nossos solos, em rochas, né, na matéria orgânica. E só que a planta não consegue absorver enxofre elementar, ele precisa ser oxidado, né? Ele precisa ser oxidado para passar para sulfato. Aí sim a planta consegue aproveitar o enxofre na forma de sulfato, tá? O processo intermediário é o ácido sulfídrico e o final dele é o sulfato, tá? Quem faz essa oxidação do enxofre elementar? São micro-organismos da ordem dos tiobacilos e tioxidans, tá? Micro-organismos presentes no solo, que eles pegam esse enxofre elementar, transformam ele em ácido sulfídrico, e depois o ácido sulfídrico ele é oxidado, passa para H2SO4, que é ácido sulfúrico, que é um ácido forte, né? Que ele não vai ficar na forma de ácido sulfúrico, ele vai dissociar, e ele vai dissociar na forma de H+, e SO4 2-, tá? Então eu tenho na solução do solo agora sulfato. Pessoal, observem que nesse processo então de oxidação há liberação de hidrogênio, tá? Há liberação de H+. Ou seja, a oxidação do enxofre elementar leva a uma acidificação do solo, tá? Tem duas implicações importantes que eu vou comentar com vocês nos próximos slides. Implicações importantes. Primeiro, em solos alcalinos, o uso de altas doses de enxofre elementar é eficaz para reduzir o pH, devido a esse processo aqui que eu falei aqui atrás, liberação de H+, tá? Eu garanto para vocês, pessoal, depois que vocês estiverem formados aí, eu acredito que 99% de vocês irão trabalhar em situações de solos ácidos, mas pode ser que alguns de vocês tenham que manejar solos alcalinos. Quem for trabalhar em algumas regiões áridas, pode ser que vocês tenham que trabalhar em solos alcalinos, e nessa situação, por exemplo, Vale do São Francisco, tem solos com pHs mais elevados, tá? Então, nessas situações, a redução do pH pode ser interessante, e aí vocês sempre vão ter que se lembrar do enxofre elementar, tá? Mas altas doses, eu estou me referindo a doses como 1 tonelada por hectare, 1,5 tonelada por hectare, 2 toneladas por hectare, 3 toneladas por hectare de enxofre elementar na forma de pó. Então, normalmente é uma operação muito cara. Eu tenho que ter culturas de alto valor agregado que pagam é, esse custo, tá? E a segunda implicação importante: o uso de fontes de enxofre elementar que tem aumentado na agricultura brasileira dependem de atividade microbiológica, depende daquelas bactérias, né, dos tiobacilos e outras bactérias no solo. Portanto, deve haver condições ótimas para essas bactérias agirem, como temperatura e umidade adequadas, temperatura mais alta e umidade adequada. Eu tenho que ter contato do enxofre elementar com o solo. Se ele ficar numa bolinha, lá numa pastilhinha que os micro-organismos não conseguem acessá-lo, ter acesso, não adianta nada. E eu tenho que ter presença de bactérias que oxidam o enxofre elementar. E, felizmente, em solos tropicais nós temos uma alta atividade microbiológica e normalmente nós temos presença dessas bactérias, tá bom? Então, pessoal, o uso de fertilizantes com enxofre elementar, que não era nem um pouco comum no passado, ele está se tornando comum dos últimos 5 anos para cá. Então é algo que vocês vão lidar aí depois que vocês estiverem formados, tá? Então sempre lembre dessa aula quando alguém for oferecer alguma fonte de enxofre elementar para vocês aplicarem na lavoura de vocês. Eu preciso dizer que esse é um assunto muito polêmico, tá?
Vários técnicos, colegas nossos, professores mesmo, acreditam que esses produtos à base de enxofre elementar não funcionam, porque eles dependem dessa atividade microbiológica e nem sempre isso vai acontecer num curto espaço de tempo. Porém, mesmo assim, né, outros colegas, outros técnicos, outros professores acreditam no seu potencial, eu acredito no potencial de uso desses produtos, e o seu uso tem aumentado no Brasil. Tá? Mesmo que algumas pessoas são contra e tudo mais, o seu uso tem aumentado. Então, eu preciso explicar para vocês como esses produtos funcionam e quando eles funcionam e quando eles não funcionam. Tá? Nos próximos slides nós vamos tratar disso. Então, por exemplo, esses produtos têm aumentado no Brasil. Tem uma figura aqui, na parte de cima, eu tenho 50 gramas de enxofre elementar em pastilha, umas pastilhinhas amarelas, sem bentonita. Então é um enxofre elementar normalmente utilizado para uso industrial. As indústrias compram esse enxofre na forma de pastilha. Ele é bem amarelo, tá? E eu tenho aqui enxofre elementar com adição de bentonita. O que é bentonita? É uma argila expansiva, poderia ser outra argila expansiva, mas a mais utilizada é a bentonita. Qual que é o objetivo? Quando eu misturo esses produtos em água, aqui nós fizemos um teste aqui no GAP, né? Depois de 24 horas, essa pastilhinha amarela aqui, ela permaneceu na forma de pastilha. Ela não explodiu o grânulo, não dissociou, não dissolveu o grânulo. Já essa argila que foi adicionada com bentonita, ela explodiu, ela estourou o grânulo e diminuiu muito e virou pó. Então, qual das duas tem potencial para uso agrícola, pessoal? A da esquerda ou a da direita? Certamente a da direita, porque o micro-organismo vai conseguir ter acesso a essas partículas de enxofre elementar, tá? Um colega, né, o Nelson Horowitz, um colega nosso, fez a tese dele de doutorado sobre isso, né, sobre a taxa de oxidação do enxofre elementar no solo, e ele observou, né, que quando ele aplicava enxofre elementar, o controle aqui é um solo que tinha teores muito baixos de enxofre, e quando ele adicionou várias doses aqui de enxofre elementar, demorava um tempo para ele observar aumento no teor de sulfato no solo. Então, durante 20 dias, praticamente não aumentava o teor de sulfato. Depois de 20 dias, começava a aumentar e virava um aumento muito grande, que é linear esse aumento, né? Então, aumentava muito. Ou seja, até que o micro-organismo tenha acesso, ele consiga absorver e ter acesso a esse elemento e comece o processo de oxidação, demora aí 20 a 30 dias. Então, pessoal, nunca se esqueçam disso. Se vocês um dia forem utilizar produto à base de enxofre elementar, vocês precisam aplicar com antecedência. Não adianta aplicar hoje e plantar amanhã. Vai demorar para esse enxofre elementar ser oxidado, tá? E aí, pessoal, uma enxurrada de produtos hoje tem vindo para o mercado com a base de enxofre elementar. Eu só vou falar de um exemplo. Existem outros, mas eu vou falar de um exemplo, tá? Esse é um produto, é um produto patenteado pela Mosaic, uma grande empresa aí de fertilizante. Chama Micro Essentials, tá? O que é? É um adubo fosfatado que durante o processo de granulação eles adicionam enxofre elementar. Então ele vai formando essas camadas aqui, ó, de enxofre elementar dentro do fertilizante. À medida que esse fertilizante vai dissolvendo, vai sendo vai ocorrendo a dissolução, ele vai liberando esse enxofre elementar para o solo, tá? Então eu tenho dois tipos aqui, o Micro Essentials S15 e o S9, desculpa. E um deles tem 50% de enxofre na forma elementar e 50% na forma de sulfato, e o outro tem mais na forma elementar do que na forma de sulfato. Por que que a Mosaic foi lá e colocou duas fontes de enxofre? Uma elementar e uma sulfato. Porque a elementar vai demorar para se tornar disponível para a planta. E a sulfato, a forma de sulfato, ela é prontamente disponível. Então, ela colocaram no produto uma forma 100% disponível, de imediato, e uma fonte mais a longo prazo para liberação para a cultura. Entenderam? Então, esse tipo de produto tem aumentado e tem outros exemplos que não vai dar tempo da gente comentar aqui. Tá bom? E aqui é um estudo no campo com a cultura da soja, está publicado aqui nessa revista, média de 3 anos. Aqui são várias fontes de enxofre. Tá? Então, ó, eu tenho o controle sem adição de enxofre, eu tenho um enxofre elementar, aquele amarelinho lá, ele estatisticamente não aumentou a produtividade, então se eu aplicar aquele enxofre elementar amarelo na forma, na forma de pastilha, ele não vai ter eficiência agronômica. Aqui são as outras fontes de enxofre, como super simples, aumentou a produção. Sulfurgram, o que é o sulfurgram? É, é, é esse produto aqui, ó. É esse produto aqui que é enxofre elementar com bentonita. Então ele teve uma eficiência agronômica interessante. Gesso granulado funcionou. Gesso, obviamente, funcionou.
Fosmag, que é um adubo que hoje não existe mais, funcionou também. E a mistura de MAP mais sulfurgram, que é aquela bolinha que tem enxofre elementar e bentonita, também funcionou. Então é por isso que eu acredito que esses adubos à base de enxofre elementar, desde que eles tenham uma argila expansiva, eles têm potencial de ter eficiência agronômica, sim. Tá bom? Pessoal, e aí a gente chega no final da aula, é, que diz o seguinte: quais são os fertilizantes que contêm enxofre na sua constituição? Então, primeiro, se vocês estão, pega a análise solo. Ah, deu menos que 10 miligramas por decímetro cúbico na camada de 0 a 20. Eu preciso aplicar enxofre. Ou não, deu menos que 15 ppm na camada de 20 a 40. Eu preciso aplicar enxofre. Qual fonte de enxofre? Eu posso utilizar qualquer uma dessas fontes aqui. Sulfato de amônio, que tem nitrogênio e tem enxofre. Superfosfato simples, que é o adubo fosfatado, que tem 12% de enxofre. Sulfato de potássio e outros produtos aqui que também têm enxofre, tá? Ou se não, vocês podem utilizar gesso agrícola, recomendar gesso agrícola para o agricultor, né, que é um subproduto da obtenção do ácido fosfórico, é um subproduto da indústria de adubo fosfatado. Ele tem 15% de enxofre, então tem bastante enxofre na forma de sulfato. Então ele funciona tanto como condicionador de subsuperfície, né, vai neutralizar aquele alumínio lá em profundidade, e vai também funciona, e aí quem vai fazer o condicionado de superfície, na verdade, é o cálcio, né, junto com o sulfato, e também ele funciona como fonte de enxofre. Então, se eu precisar, eu posso aplicar gesso como fonte de enxofre. Ou, por último, eu posso aplicar algum fertilizante à base de enxofre elementar. Qual que é a grande vantagem? Por que esses produtos têm crescido no mercado? Porque ele tem uma concentração muito alta de enxofre, tem 95% de enxofre. Porém, lembrem-se, ele precisa sofrer oxidação para tornar-se disponível à planta e, em condições de temperatura e umidade elevado, isso demora entre 3 a 4 semanas para ocorrer. Portanto, se for utilizar esse produto, tem que utilizar em uma região que tem a temperatura mais alta. Na região sul do Brasil, talvez não vai ter uma eficácia muito grande, vai ter mais na região central e norte e nordeste do país. E eu tenho que aplicar com antecedência, tá? Com isso, pessoal, a gente chega no final da nossa aula e agora eu vou listar algumas considerações finais aí, né? Que é importante vocês lembrarem aí para a prova, tá? Primeiro, o enxofre ele é um elemento tão importante quanto os demais macronutrientes. Não se esqueçam do elemento enxofre. É muito comum o agricultor simplesmente esquecer da adubação com enxofre. Ele se preocupa com nitrogênio, com fósforo, com potássio e acaba esquecendo do enxofre. Não cometam esse erro, tá? Segundo, a melhor ferramenta para diagnóstico, para saber se vocês precisam ou não aplicar alguma fonte de enxofre, é a análise solo, tá? Tem havido, né, no Brasil um uso crescente de adubos à base de enxofre elementar. Lembrem-se, se for utilizar essa fonte de enxofre, usem ele com antecedência e em condições propícias à oxidação. Em culturas inundadas, cuidado com o uso de fontes de enxofre que estejam na forma de sulfato, como super simples ou como sulfato de amônio. Deem preferência a outras fontes de nitrogênio ou de enxofre, no caso, ou de fósforo. Caso a análise solo indicar necessidade de aplicação de enxofre, utilize alguma daquelas fontes de enxofre que nós mostramos aí nos últimos slides para não limitar a produtividade. Qual que é a dose normalmente aplicada? Normalmente se aplica de 30 a 45 quilos por hectare de enxofre por ano. Então, se a análise solo deu teor deficiente de enxofre, aplique 30 a 45 quilos por hectare de enxofre. Professor, como que eu sei a dose certa? Olhe no boletim. O boletim vai trazer lá, em caso de deficiência de enxofre na análise solo, aplique 30 kg por hectare de enxofre, ou aplique 45 kg por hectare de enxofre, tá? O boletim vai trazer essa informação. E uma coisa muito importante, pessoal, tem gente que está preocupado. Nossa, professor, o uso de enxofre elementar vai acabar com o uso de gesso agrícola no Brasil. Não, não vai. O gesso agrícola, a principal funcionalidade do gesso agrícola é como condicionador de subsuperfície. E para essa função, adubos à base de enxofre elementar não substituem o uso de gesso. Tá? Enxofre elementar funciona como fonte de enxofre. O gesso agrícola funciona tanto como condicionador de subsuperfície quanto fonte de enxofre, tá? Como condicionador de subsuperfície, normalmente as doses são de 1, 2, 3, 4 toneladas por hectare de gesso agrícola. Como fonte de enxofre, normalmente é 500 quilos, 700, 750 quilos por hectare, tá? Um não vai substituir o outro.
Com isso, a gente chega no final da nossa aula e eu agradeço a atenção de todos. Aí está meu e-mail em caso de dúvidas e até mais. Um abraço.